Campanha nacional contra o sarampo. Crianças entre 6 meses e 5 anos devem ser imunizadas. O artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que a vacina é um direito dos pequenos. Infração gravíssima. Já está em vigor lei que aumenta a pena para quem faz transporte pirata de passageiros e estudantes. Só no ano passado, mais de 2.500 pessoas foram autuadas pela prática. No Mato Grosso, o projeto aproxima o judiciário do cidadão. E ainda, cansaço físico e emocional. Como a síndrome de Burnout pode ser evitada? Muitas vezes, como a gente está muito embebido, né, no olho do furacão do trabalho, a gente esquece, inclusive, que nos dava prazer. Olá, boa tarde. Começa hoje em todo o país a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. A meta é imunizar pelo menos 95% de todos os bebês e crianças com idade entre 6 meses e 5 anos. A campanha vai até o dia 25 de outubro. O Brasil, que tinha sido declarado livre do sarampo, teve um surto da doença neste ano, com mais de 5.500 casos confirmados. 6 pessoas morreram. 4 tinham menos de 1 ano de idade. Entre os motivos para a volta do sarampo está a baixa vacinação nos últimos anos. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, além de repassar verba para a vacinação, o governo está investindo em pesquisas para entender por que os pais se recusam a vacinar os filhos. Vale lembrar que o artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que a vacina é um direito dos pequenos e os pais que não levam os filhos para vacinar podem ser responsabilizados e punidos. O Ministério Público Federal denunciou 16 pessoas por associação criminosa e desvio de recursos do SUS, o Sistema Único de Saúde, dentro da Secretaria de Saúde de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro. As investigações comprovaram que o rombo nas contas públicas atingiu cerca de R$1 milhão. Os denunciados são acusados de montar um esquema criminoso durante mandato tampão, que ocorreu após o afastamento por decisão da Justiça Eleitoral do então prefeito Maércio de Almeida e de seu vice na chapa, Norival Garcia. Os denunciados vão responder por associação criminosa e desvio de recursos públicos. O projeto Araguaia Cidadão, realizado pelo Judiciário de Mato Grosso, com o apoio de parceiros, leva esperança e realização de sonhos para diversas comunidades. Em Araguainha, uma moradora conseguiu uma prótese depois de 7 anos com uma das pernas amputadas. Veja na reportagem. Já são 7 anos com uma das pernas amputada, por conta das complicações de uma trombose que não foi tratada. A vida no andador é muito sofrida. Isso aqui em mim já está tudo inflamado, entendeu? Eu vou ter que ir no ortopedista porque já está tudo doendo. Minhas mãos estão tudo calejadas. Tudo calejada. Então, mas a vida tem que continuar, né? Tem que continuar sim, dona Estelita. Mas daqui para frente será com mais mobilidade, com mais dignidade. Graças ao destino que a uniu ao projeto Araguaia Cidadão, realizado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso e parceiros. Durante a ação, ela foi atendida pela Defensoria Pública, que a encaminhou para o Centro de Reabilitação Dom Aquino Correia, na capital. Graças ao Araguaia Cidadão, esse pessoal esteve lá e foi de grande ajuda para o município, que é distante e muito carente, né? E ajudou muito a população em geral, em todos os aspectos, saúde, documentação e todo tipo de atendimento. Na unidade, passou por uma consulta em que foi feita a modelagem para a confecção de uma prótese da perna. Para mim vai melhorar tudo, né? Porque eu lavo vasilha, eu lavo roupa, eu varro a casa, eu só não limpo porque eu tenho medo de eu cair, né? Então com a prótese vai ser bem melhor. O que nós plantamos, aquela sementinha de amor há de perpetuar. Então são frutos que a gente vai colher. O caso da dona Estelita marca para toda a equipe do Araguaia, da primeira etapa do Araguaia Cidadão, o sucesso e a viabilidade daquilo que a gente acredita e que a gente possa fazer. Então, se você consegue
num projeto desse que nós passamos 12 dias, fazer uma ação grandiosa, que seja para uma pessoa, seja para uma comunidade, é a nossa missão. E quando a gente acredita, Deus está na frente com a gente, né, para ajudar. E eu fiquei muito feliz, não tem nem como falar, viu? Com tanta felicidade. E a partir de hoje, a Caixa Econômica Federal vai negociar dívidas de 120 mil clientes de todo o país de casos que já estão na Justiça. Segundo o banco, os descontos para quem pretende pagar à vista podem chegar a 90%. A ideia é encerrar os processos judiciais por meio da conciliação. Quem receber a carta do banco deve procurar uma agência e, em alguns casos, as varas da Justiça Federal. O recebimento pessoal de notificação não é requisito para comprovar a inadimplência do devedor. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O caso analisado pelos ministros da terceira turma aconteceu no Rio Grande do Sul. Uma financeira ajuizou a ação de busca e apreensão pelo não pagamento das prestações de um carro. A empresa enviou notificações para o devedor pelo cartório de títulos e documentos no endereço que constava no contrato. Mas o documento foi devolvido porque o homem havia se mudado. O juiz de primeiro grau acatou o pedido de liminar de busca e apreensão, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul extinguiu o processo sem resolução do mérito, considerando que a financeira não fez outra tentativa de comprovação de mora. Assim, o tribunal entendeu que não haviam elementos que justificassem a ação de busca e apreensão. A financeira recorreu ao STJ sustentando que a constituição em mora está comprovada pelo envio da notificação. A empresa argumentou que não pode ser punida pela falta de informação atualizada sobre o endereço correto do devedor. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, explicou que a comprovação de mora deve ser feita por carta registrada com aviso de recebimento, mas que não é exigido que esse documento seja recebido pessoalmente pelo devedor. Os ministros consideraram ainda que a empresa não pode ser obrigada a realizar outras tentativas de comprovação da mora, além do que é disposto em lei. Por unanimidade, a terceira turma decidiu pelo prosseguimento da ação. Federações que representam empregados da Petrobras fazem assembleias para analisar proposta de acordo coletivo da categoria. O acordo foi apresentado pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. A Federação Nacional dos Petroleiros vai promover reuniões para deliberação sobre a proposta até o dia 15 deste mês. Na Federação Única dos Petroleiros, as assembleias vão até o dia 22. A Petrobras afirmou que aceita a retroação da proposta da vice-presidência do TST, desde que o acordo seja assinado até o próximo dia 23 de outubro. A proposta do vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, contempla reajuste correspondente a 70% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, acumulado no período de 1º de setembro de 2018 a 31 de agosto de 2019, sobre os salários e benefícios. A aplicação é a partir de 1º de setembro de 2019, com pagamento retroativo. Está prevista a manutenção das cláusulas sociais do acordo coletivo anterior, com ressalvas em alguns temas, como o 13º salário, gratificação de férias e horas extraordinárias. O ministro buscou compor, ainda que parcialmente, a pretensão dos empregados, com a manutenção dos adicionais e o estabelecimento de banco de horas. De acordo com a proposta, o tempo destinado à troca de turnos deixará de ser considerado por média e passará a ser apurado de forma real, conforme a sistemática atualmente observada nos registros de horário, com adicional de 75% e repercussões cabíveis. A nova sistemática será implantada em 2 meses a contar da assinatura do acordo coletivo. O vice-presidente do TST reforçou que a proposta busca o maior equilíbrio possível. Um dos objetivos é evitar um desgaste ainda maior caso a matéria seja levada a julgamento. E a seguir, nós vamos falar da síndrome de Burnout, uma doença confundida com o estresse, mas que é ainda mais grave. O estresse ele é um antecedente, porque ninguém aparece do dia para a noite com síndrome de burnout.
A Polícia Federal fechou hoje um garimpo ilegal no município de Aripuana, em Mato Grosso. A ação foi realizada em conjunto com as forças de segurança do estado. De acordo com as investigações, além do impacto ambiental na região, o garimpo estaria causando problemas sociais, como o aumento do índice de homicídios, tráfico de drogas e prostituição. Cerca de 160 policiais, além de servidores do IBAMA e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, vão atuar na área durante toda esta semana. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou indenização à árbitra de futebol ofendida por jogador durante partida. Márcia é árbitra assistente de futebol. Entrar e sair de campo sem ser percebida é praticamente impossível. Ainda existe muita resistência, muito preconceito. Eu tento não absorver, né, porque eu estou em busca do meu sonho, eu batalho muito para estar nesse ambiente. Eu tento simplesmente focar no meu objetivo e esquecer os comentários que a gente ouve. Porque se você levar isso em consideração, você desiste. Porque tem muita mulher que desiste exatamente por conta desse preconceito que ainda existe. Por causa desse tipo de preconceito, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação de um jogador amador que ofendeu a juíza da partida. O atleta se envolveu em uma confusão com o jogador do time adversário. A juíza mandou ele sair do campo. Foi aí que começaram as ofensas contra ela. Agora o atleta vai ter que indenizar a árbitra em R$7 mil por danos morais. Os magistrados decidiram com base nos registros de ocorrência e depoimentos de pessoas que presenciaram as ofensas. Eles entenderam que a agressão prejudicou a honra da árbitra. Acredito que a judicialização do caso trouxe um caráter pedagógico e punitivo muito importante e relevante para a nossa sociedade, uma vez que nós temos que romper as barreiras do passado e tratarmos todas as pessoas iguais perante a lei, independente de cor, raça, sexo, religião ou gênero. É porque a gente já nasce pré-determinada, a mulher serve só para lavar, cozinhar, cuidar da casa, dos filhos. Eu vejo isso que quando eu entro nos gramados, as crianças elas são muito sinceras. Né? E eu observo muito isso, elas falam, mãe, olha uma árbitra, como se fosse uma coisa fora da realidade. Né? Então eu espero que isso se torne tão comum, mas tão comum que ninguém perceba a gente ali. Quando acontecer isso, aí realmente a gente vai ter conquistado um espaço, a gente vai estar sendo reconhecida, é normal ter mulher no jogo, é normal ter mulher no futebol. O Ministério Público quer que Renan Moussa Dutra e Giovanni Sampaio Ribeiro, integrantes da torcida do Botafogo Futebol Clube, prestem serviços na base da Polícia Militar de Ribeirão Preto, em São Paulo. A proposta será apresentada no dia 15 de outubro, data da audiência marcada pela Justiça. Renan é acusado de ter usado uma barra de ferro para ameaçar torcedores do time adversário no final da partida do dia 24 de setembro entre o Botafogo e o Operário Futebol Clube, Futebol Esporte Clube, no estado Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Pela proposta do Ministério Público, os acusados deverão começar a prestar serviços junto à Polícia Militar 2 horas antes do início das partidas do Botafogo, permanecendo nas atividades por mais 2 horas após o fim dos jogos. Caso eles não aceitem a proposta, serão denunciados com base no Estatuto do Torcedor. Você já ouviu falar em síndrome de Burnout ou burnout? Ela ainda é muito confundida com estresse ou depressão, mas na verdade é identificada como exaustão física e emocional. Veja na reportagem de Gustavo Toledo como a síndrome pode ser evitada. Síndrome de burnout. O nome parece estranho, mas sem saber, muita gente vivencia ou já sofreu esse tipo de distúrbio psíquico. Você já ouviu falar sobre a síndrome de burnout? Não. Tem ideia do que seja? Nem tem ideia. Não, faço a mínima ideia do que seja. Pois é, muitos não sabem, mas a síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, atinge hoje cerca de 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros. Os dados são da ISMA Brasil, uma associação internacional que estuda o tratamento do estresse no mundo. O problema é sério, minha gente. A alta competitividade no mercado de trabalho, a pressão do dia a dia, a necessidade de bater metas, podem afetar a saúde física e mental do trabalhador. Entre os principais sintomas estão exaustão emocional, isolamento, mudanças de humor, baixa autoestima, lapsos de memória,
Também podem estar associadas à síndrome manifestações físicas, como dores de cabeça, dores musculares, cansaço e distúrbios gastrointestinais. Essa psicóloga explica que a síndrome, recentemente classificada como doença pela Organização Mundial da Saúde, está relacionada ao trabalho e é diferente de estresse ou depressão. O estresse passa a ser, então, um antecedente. O estresse ele é um antecedente, porque ninguém aparece do dia para a noite com síndrome de burnout. O tratamento pode ser feito com a ajuda de um psicoterapeuta ou psiquiatra e, dependendo da gravidade, podem ser necessários o uso de medicamentos e licença médica. Para não chegar a esse ponto, a psicóloga mostra algumas formas de evitar a doença. Desenvolver estratégias de proteção, de promoção de saúde, como, por exemplo, retomar os hobbies que você tinha, que você gostava, que você sentia prazer. Acontece que muitas vezes, como a gente está muito embebido, né, no olho do furacão do trabalho, a gente esquece, inclusive, que nos dava prazer. Kelly sabe bem o que é chegar ao estado de esgotamento mental devido ao trabalho. Pelas fotos no celular, ela relembra a época em que era bancária. Chegou a assumir o cargo de gerente, mas com o tempo começou a adoecer. Conta que tinha insônia, pesadelos, chorava muito e não sentia mais vontade de trabalhar. Quando eu dormia um pouquinho, eu sonhava, chegava a ter pesadelos de que eu tendo reuniões ou que eu não cumpria a meta, que eu poderia ser mandada embora. Depois de 12 anos, o cansaço fez Kelly deixar o emprego no banco e mudar de vida completamente. Apesar de não ter procurado ajuda médica, ela acredita que teve síndrome de burnout. Para superar o problema, a ex-bancária trocou as contas e títulos de capitalização pela área da beleza. Hoje tem um estúdio e também atende a cliente onde ela estiver. Posso até ganhar um pouco menos, se for o caso, comparando com a segurança que eu tinha no banco, mas muito mais feliz, e isso tem muito valor. E para detalhar o assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Marcelo Lucas de Souza. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Bom, como vimos na reportagem, atinge várias categorias, né? Vimos a bancária, mas jornalistas, advogados também, ninguém está ileso, né? Bom, como proceder? Bom, a síndrome de burnout, como é conhecida, é uma doença que ela desencadeia em razão do quê? Do ofício do trabalho, né? O empregado, ele se sente na obrigação de bater metas, excesso de carga horária, isso tudo vem causando um problema muito de saúde ao empregado, né? Então, ele não consegue identificar que está doente, né? E as causas, né? Insônia, desgaste excessivo, isso gera uma desestabilidade ao empregado. Mas esse trabalhador, ele precisa, em primeiro lugar, informar a empresa, até para que a empresa tenha medidas ali de precaução também. Sim. De uma atenção especial a esse trabalhador. Justamente. O que a nossa Constituição prevê, né? Que é dever das empresas reduzirem os riscos à saúde do trabalhador. E o que acontece? Essa redução, o empregado ele tem que procurar um especialista, um psicólogo ou um psiquiatra para fornecer um laudo e ele entrega ao empregador esse laudo, mediante recibo, para que a empresa tenha conhecimento que ele está passando por esse problema de saúde. É uma síndrome relativamente nova? Pois é, ela já existia. Talvez agora, com mais estudos, chegaram a essa conclusão que é uma doença ligada ao trabalho, né, na verdade. E como é que esses casos vêm chegando ao Poder Judiciário? Olha, em muitos casos, o trabalhador ele é dispensado sem justa causa, já doente. Então, o trabalhador procura o Poder Judiciário por meio de um advogado e, em vários casos, os juízes têm entendido pela reintegração ao empregado, à empresa, porque ele está estável em razão da doença laboral, da doença do trabalho, né? Então, o juiz manda reintegrar o empregado em razão dessa demissão evada desse vício, né, vamos dizer assim. O empregado, enquanto estava saudável, estava sendo útil para a empresa. Depois, né, que desencadeou um problema do trabalho, ele perde essa utilidade, enfim. O senhor falou doença do trabalhador ou doença do trabalho. Pode ser considerado como acidente de trabalho? Pois é, o Ministério do Trabalho, quando o empregado é identificado como essa doença, o empregador ele é obrigado a expedir o comunicado de acidente do trabalho. Nesse comunicado, lá vai estar descrito a questão doença
laboral, que é a doença do trabalho. Então, ele procura o INSS, por meio dessa CAT, que se chama CAT, e o INSS vai marcar uma perícia. Essa perícia vai identificar se ele tem uma doença do trabalho ou acidente do trabalho ou não. Agora, é importante também, quando a gente comentou no início sobre essa informação do trabalhador à empresa, é importante documentar tudo isso, porque a empresa, numa eventual ação na justiça, ela pode alegar que ela não sabia, e de fato, muitas vezes, a empresa não sabe. Sim, né? Então, sim. essa documentação é importante. É muito importante o empregado sempre levar o conhecimento da empresa, mas por meio de recibo, né? Entrega o atestado, pega um recibo no Recursos Humanos, por exemplo, né, e dos afastamentos dele também. Então, isso é muito importante para, inclusive, fazer parte da sua ação judicial, dos documentos probantes do seu direito. E o que pode configurar uma relação abusiva por parte da empresa com o trabalhador? Hoje, o WhatsApp é uma ferramenta que é usada por todo mundo, principalmente para o trabalho também. É uma ferramenta importante, mas o trabalhador, ele fora do horário de trabalho, por exemplo, jornadas excessivas, bater meta, são elementos que configuram essa síndrome? Sim. Na verdade, a gente sabe que hoje o trabalhador ele tem 2 jornadas de trabalho. Tem os trabalhadores que trabalham 6 horas diárias e os trabalhadores que trabalham até 8 horas diárias. Então, a gente tem conhecimento que tem trabalhadores que trabalham 16 horas e se estende até os finais de semana. E a questão não é só a remuneração, né? A gente tem que entender que ali também tem o ser humano, tem a questão da saúde, que isso é impagável. Então, só o pagamento das horas extraordinárias não resolve o problema do trabalhador, que isso pode levar a uma doença, né, até o resto da vida. Né? E a saúde mental impacta também na produtividade desse trabalhador. Impacta. Sim. É muito melhor que todos caminhem num diálogo e para evitar esse tipo de situação, né? Doutor Marcelo, muito obrigada pela entrevista mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Você vai ver no próximo bloco, manicure vai ser indenizada por acidente em porta de elevador. Ela teve parte do dedo médio da mão direita decepada quando tentou entrar no elevador. Em Cuiabá, uma manicure teve o dedo decepado pela porta de um elevador e vai ser indenizada pelo condomínio do prédio. Ufa, ainda bem que deu tempo. Tava quase fechando a porta aqui, o elevador. Agora, qual de nós nunca fez isso no dia a dia para aproveitar o elevador que tava para subir ou para descer? Coisa típica da correria do dia a dia. Mas e se? E se ao colocar a mão para barrar o fechamento da porta, os sensores tivessem falhado? E se a porta tivesse se fechado? E se, nesse acidente, eu tivesse perdido um pedaço dos dedos? E foi exatamente isso o que aconteceu com uma manicure que atendia uma cliente que mora em um edifício em Cuiabá. Ela teve parte do dedo médio da mão direita decepada quando tentou entrar no elevador. Mas de quem seria a culpa? A responsabilidade? Caberia algum tipo de indenização? A manicure achou que sim e foi à justiça, ganhando a causa contra o condomínio, a empresa responsável pela manutenção do elevador e até a seguradora. A decisão da justiça destaca que, com efeito, não se espera que o usuário do elevador esteja sujeito a este tipo de acidente, que aponta para a quebra da mola da porta de acesso. Demais, no que tange ao condomínio demandado, é patente seu dever de zelo pela saúde e integridade física dos condôminos, usuários do elevador, mediante a fiscalização da manutenção eficiente no tocante. Identificou-se que houve o dano, o prejuízo estético também a essa vítima desse defeito no produto. A condenação foi no sentido do dano moral e do dano material, e então, em sede de recurso, mantido pela Câmara Civil, acertada a decisão reconhecendo a responsabilidade do condomínio em indenizar a vítima em virtude desse prejuízo, dano dentro de um elevador. Já está em vigor a lei que torna o transporte pirata de passageiros e de estudantes infração gravíssima. Quem for pego paga multa de quase R$ 1.500, perde 7 pontos na carteira de habilitação e tem o carro levado para o depósito.
A nova regra é para endurecer o transporte regular, principalmente nas grandes cidades. De acordo com a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, só no ano passado, mais de 2.500 pessoas foram autuadas pela prática. Em São Paulo, uma operação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado e a Promotoria de Justiça de Macatuba, de Campinas, teve como alvo um grupo especializado em fraudar concursos públicos. Foram cumpridos 5 mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão em 9 cidades. De acordo com a investigação, agentes públicos tiveram participação direta no esquema criminoso. Eles foram os responsáveis pela indicação dos candidatos favorecidos nos concursos fraudados. O Ministério Público Federal enviou um ofício ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, questionando qual a situação atual e que medidas são adotadas para garantir o cumprimento das políticas de cotas raciais no acesso dos estudantes negros às faculdades e universidades. O pedido feito pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão tem como base uma lei de 2012 que, entre outras determinações, exige que até 2022 sejam revistas as ações do Programa Especial de Inclusão de Alunos Pretos, Pardos, Indígenas e Pessoas com Deficiência em universidades e faculdades particulares e federais. No ofício, ao cobrar uma análise de como esse programa está sendo trabalhado hoje, o Ministério Público Federal também quer saber quais medidas o governo está adotando para garantir as cotas raciais. Além da Secretaria de Direitos Humanos, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão também encaminhou um documento a 63 universidades e a 41 institutos federais de todo o Brasil, pedindo informações sobre como a política de cotas tem sido aplicada. A ideia é entender quantas vagas foram destinadas ao programa desde 2014, quantos alunos foram inscritos, aprovados e chamados pelo sistema de cotas. Os dados serão analisados pelo Grupo de Trabalho da PFDC sobre enfrentamento e prevenção ao racismo. Criada em 2018, a equipe reúne integrantes do Ministério Público Federal e de Ministérios Públicos Estaduais, com foco no combate à discriminação e à promoção de políticas públicas voltadas à igualdade racial. E a gente fica por aqui. Você acompanha agora o programa Fórum. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde, até amanhã.